E aí, Vene, vai entregar o Felipe Luiz para a seleção brasileira? Jamais. Trancado no ninho do urubu. Felipe Luiz não sai de lá. Isso é uma informação ou é uma opinião? É uma opinião. Agora, o que eu tenho de informação é que o Felipe Luiz tem o desejo de seguir uma carreira europeia, não pensa em seleção brasileira nesse momento. E eu acho até que ele entende que esse não é o momento para ele assumir um projeto como esse da seleção brasileira. Essa parte eu entendo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, as últimas informações. O Flamengo aí que infelizmente está com o Felipe Luiz na mira da seleção brasileira. Essas são as informações que estão bombando no Brasil inteiro. Muitos estão falando da possibilidade do Flamengo perder seu técnico, né? Felipe Luiz certamente um dos grandes nomes na temporada de 2025 aqui no Brasil. Então, consequentemente, tem grandes chances da CBF vir atrás, tentar tirá-lo do Flamengo. E o Vene Casagrande trouxe as informações, os bastidores, tudo sobre o Flamengo. Vamos descobrir a partir de agora. Tem opinião, tem informações, tem um debate analisando ali se o Jorge Jesus será o melhor nome ou o Felipe para comandar a seleção até a próxima Copa do Mundo, que é daqui um ano, um pouco mais do que isso. É o que vamos ver a partir de agora. O link do programa SBT Esportes Rio estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Com o Fluminense, porque o Edinaldo falou que estava esperando o Ancelotti. Se é verdade ou mentira, é outra história. Ele estava esperando o Ancelotti. E aí o Ancelotti falou, opa, muito triste. Ó, segundo o Ronaldo, essa história era verdade. Vou renovar. O Ronaldo ajudou. Vou renovar com o Real Madrid. Madrid. Ok, aí o que o Ancelotti falou? Não vou. Vou renovar com o Real Madrid. E o que a gente fez? Perdeu um ano. Perdeu um ano com o treinador que estava dividindo suas obrigações com o Fluminense, que é um grande clube no Brasil. E se você for parar para pensar, um treinador de futebol já é difícil você treinar um clube. Imagina treinar um clube numa seleção do tamanho do Fluminense e do tamanho do Brasil. Quais obrigações que você tem. Aí, beleza, não deu o Ancelotti. O que a gente faz? Vamos lá na bola da vez, o Dorival Júnior. Pegaram o Dorival. O que a gente está vendo aí? Essa vergonha toda. Porque nós não temos planejamento. Ontem a Argentina falou, saiu na transmissão, que o futebol argentino, o Scaloni, que é um técnico que está revolucionando lá, não vai utilizar os jogadores principais na reta final das eliminatórias. Ele vai começar a convocar jogadores sub-20. Por quê? Porque já tá tem um classificado projeto. também. Porque tem um projeto. É isso. Ele poderia muito bem falar o seguinte, não, eu vou treinar esse time aqui até a Copa do Mundo. Mas não, ele vai dar oportunidade para alguns jogadores jovens para eles poderem se ambientarem na seleção argentina. Porque não é um projeto para 2026. É para 30, 34, para 38. E o Brasil? Inclusive, a O que Argentina... vocês fariam? A Argentina é um Jorge bom Jesus. exemplo. E você? Eu iria atrás do Jorge Jesus porque, para mim, é o mais tangível. Eu acho que ele brigaria para poder aceitar esse projeto da seleção brasileira por saber disso, sabe? O sonho Estamos de acordo aqui que importar hoje é a melhor solução. Primeira opção, sim. Eu também acho. Primeira opção. Né? Eu também acho isso. Eu acho que a gente tenta ter muita delicadeza aqui e todo dia praticamente a gente comenta sobre o cenário dos treinadores brasileiros, né? E a gente tem que ter muita delicadeza, mas... E também qual é o problema de você trazer um estrangeiro? Nenhum problema, não há problema nisso. Fernandinha, isso que o Pedrosa falou, eu concordo 100%. Você não pode ficar à mercê de um jogador. E eu preciso ser coerente. Se eu critiquei a declaração do Dorival quando ele disse que estava armando a seleção brasileira em cima do Neymar e ele foi pego de surpresa com a lesão do Neymar, eu critiquei essa declaração, eu não posso chegar aqui e falar assim, não, temos que pensar do Neymar. Não, eu acho que você tem que contratar o Jorge Jesus, independentemente da relação dele com o Neymar. E se o Neymar tiver à disposição, estamos falando de um craque, ele joga. Se não tiver à disposição, ele não joga. Paciência. Se a seleção argentina hoje sabe jogar sem o Messi, por que a seleção brasileira, que tem bons jogadores, melhor do que a seleção argentina, individualmente falando, não pode jogar sem o Neymar? Por que a gente tem que ficar a mercê? É isso que é muito importante a gente citar. O Neymar não é o Messi. O Neymar fez uma temporada na vida dele de Messi. E só. Olha a nossa enquete. Olha pra trás. Meio a meio, Pedrosa. Olha, tá difícil, sabe o que hoje? Ficar no personagem de Fernanda Maia. Não dá. Tô muito triste, sério mesmo. Teve uma hora que vocês estavam falando, eu tava ali assim, parecia que eu tava na sala da minha casa, triste. E eu falei no Twitter ontem. Parece eu no História da Minha Mãe, sabe quando ela filma que tu tá na sala comendo assim, toda à vontade? Se não for europeu, pode ligar pro Adenor. Pode ligar para o Adenor. É o Tite. Foi o único que conseguiu fazer com que a gente tivesse uma seleção organizada. Se não tiver o europeu à disposição, seja o JJ, Abel Ferreira, o Pepe Guardiola, o Carlo Ancelotti, o José Mourinho, até o José Mourinho eu tô aceitando.
Pedrosa, desde que não seja o Luiz Felipe Castro, Luiz, pode essa ser prateleira essa 3 prateleira abaixo, não? Arthur Jorge. Porque é o que eu tô te falando, Fernanda. O jogador, sei lá, o Rodrigo, quando ele entrar no vestiário da seleção brasileira, ele tem que saber que tem um cara ali que é... Entendeu? Ele tem que saber disso. Para os caras respeitarem... Mas você sabe que tem uns caras que, mesmo não sendo... Eles se fazem ser, você sabe, né? Na personalidade. Eu não acredito nisso. Não? Hoje Vocês não é difícil. Não acredito acreditam? nisso. Pra mim, o Dorival é um bom exemplo disso. De verdade, cara. A hora que o Mourinho chegar no vestiário da seleção brasileira, vai todo mundo falar assim, oi, Mourinho. Imagina o Ancelotti chegando no vestiário. Ancelotti. Mas não tem Não, telefone nem dele? precisa Você ser que o liga pra Ancelotti. todo mundo, Imagina garoto. o Jorge Jesus chegando no Não tem vestiário. telefone dele? Gente, você? o Jorge Jesus virou mundialmente e falou assim, o Neymar não vai ficar aqui. Ele expulsou o Neymar da Arábia. E muita gente criticou o Jorge Jesus por isso. Pro Jorge Jesus fazer isso, você tem que ter muito peito, Fernanda Maia. E o Jorge Jesus tem peito. Ele vai chegar no vestiário da seleção brasileira e vai cobrar Mas, um gente, por um. eu acabei de falar isso. Se você também pega um treinador que às vezes não tá na prateleira... O Jorge Jesus tá na prateleira do Ancelotti? Não, mas ele... Mas ele não tem peito, é isso Ele que é. foi isso que eu acabei de falar, gente. sim. Mas eu acho que o Luiz Entendi. Castro Entendeu? não tá na prateleira do Não, Jorge eu Jesus. falei Luiz Castro, mas eu falei... Eu entendi. Você ser um cara Por exemplo, firme... é o que eu tô falando, o Abel. O Abel não tem a cancha desses caras. Mas o Abel, pelo perfil que ele tem, eu tenho certeza que as pessoas iam pensar duas vezes antes Até de pelo respeitar o momento Abel. também, né, Pedrosa? A Mas moral exatamente que ele... isso que eu falei. Às vezes o cara não tá na prateleira do Ancelotti, mas ele é tão peitudo que ele vai lá e o cara, Sim. opa, esse cara fala, esse cara faz, entende o que eu tô falando? Qual é a sua opinião sobre o Jorge Jesus? A sua sobre E o até Abel Ferreira? culturalmente, eu acho que o Jorge Jesus e o Abel se aproximam mais da nossa cultura para lidar com os jogadores brasileiros do que esses que eu citei. Porque eles já trabalharam aqui. Ai, gente, Compreende? a certeza é que eu tô triste. Eles sabem como funciona a cabeça pela deles. língua Tô também. arrasada. Tudo isso. Tô arrasada, tá? Ontem eu fiquei triste Uma também. palavra, uma palavra. Não, eu fiquei arrasada Ontem eu fiquei ontem. triste também. Nossa, quando o Matheus fez um gol, eu tava pulando na sala, parecia que... Eu soquei o sofá, não vou negar não. Caraca, Eu eu fui tava... todo feliz. Eu malhei com a camisa do Rafinha. Eu fiz o programa ontem na placar com a camisa da Seleção Brasileira. Ai, gente, a gente não merece isso não, Pedrosa. Eu já sou Vasco. O Brasil já... Dá um abraço aqui, amigo. Ó, desde que não seja o Felipe Luiz, pode ser qualquer Pode um. levar o Felipe Luiz. Não, Projeto não, não. Vamos lá, Felipe aquele... Luiz vamos. na Seleção É isso Brasileira. aí, né? hashtag. Aqui, ó, o Flamengo se prepara para a estreia no Brasileirão e ainda trabalha na recuperação de alguns jogadores. Agora, o rubro-negro vai poder contar com o auxílio de um equipamento que vai ajudar no diagnóstico dos atletas. A gente vai entender na reportagem, Rodolfo. O Flamengo começou o ano vitorioso, mas sofrendo novamente com lesões. Para a estreia contra o Internacional, Felipe Luiz já não vai poder contar com Arrascaeta. O uruguaio sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita pela seleção uruguaia e vai desfalcar o rubro-negro no início do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Já Gerson não teve lesão detectada e tem a chance de jogar. E, inclusive, para saber melhor o que aconteceu com o camisa 8, o Flamengo divulgou que agora irá contar com um novo aparelho de ultrassonografia de última geração. Isso vai permitir com que a equipe médica faça uma avaliação das lesões, sobretudo das lesões musculares e tendíneas dos atletas, de uma forma muito mais rápida, mais disponível e mais eficaz, tanto na detecção quanto no acompanhamento dessas lesões. O equipamento, cedido numa parceria com a Canon, ficará à disposição no Ninho e poderá ser utilizado não só pela equipe principal, como também pelos atletas da base, além de permitir avaliações mais precisas do quadro dos jogadores. Uma avaliação rápida, uma avaliação sofisticada da microestrutura dos músculos e tendões na detecção dessas lesões e tem uma vantagem única em comparação aos outros métodos de imagem, que é a capacidade de fazer uma avaliação dinâmica. O Flamengo esse ano tem investido na estrutura e recuperação rápida dos atletas. Vinha, Danilo, Pedro, Bruno Henrique e De La Cruz seguem fazendo tratamento na parte física. O rubro-negro tem muitas competições na temporada e já afirmou que o foco será o brasileiro. Nas últimas 5 edições do Brasileirão, o Flamengo estreou com 3 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. No ano passado, por exemplo, o time venceu o Atlético Goianiense fora de casa por 2-1 com gols de Pedro e De La Cruz. O time inicia em casa a competição. A equipe ainda tem mais alguns dias para se preparar e começar o campeonato da melhor forma possível.
E aí, Vene, vai entregar o Felipe Luiz para a seleção brasileira? Jamais. Trancado no ninho do urubu. Felipe Luiz não sai de lá. Isso é uma informação ou é uma opinião? É uma opinião. Agora, o que eu tenho de informação é que o Felipe Luiz tem o desejo de seguir uma carreira europeia, não pensa em seleção brasileira nesse momento. E eu acho até que ele entende que esse não é o momento para ele assumir um projeto como esse da seleção brasileira. Essa parte eu entendo. Até o telefone tocar e você falar que não vai sair do projeto e o CR7 te ligou. Eu passei por isso. Eu passei por isso. Então tá aí, né, um pouco do que rolou, um pouco do que foi comentado. O que o Vene Casagrande falou é uma verdade muito grande, né? Até porque acho que dificilmente, se tratando do Felipe Luiz, conhecendo um pouco o estilo dele, né, que é um cara mais centrado, ele quer fazer algo a longo prazo no Flamengo, então tem pouquíssimo tempo de carreira, então acho que dificilmente ele aceitaria um desafio tão grande para pouca experiência, querendo ou não, que ele ainda tem. Você não tem Libertadores, tem um Super Mundial de Clubes, enfim, tem uma temporada muito promissora com o Flamengo que tá jogando muita bola, então assim, seria um grande pé atrás, assim, dar uns 2 passos atrás, apesar da seleção ser um objetivo maior do que um clube, né? Na minha opinião, seria dar um passo atrás, sair desse Flamengo com um potencial gigantesco, onde ele poderia se tornar ainda mais ídolo do que ele é, conquistar títulos grandes e assim conseguir aquela experiência necessária para comandar uma seleção. Mas é aquilo, né? Chegar uma proposta ali irrecusável, talvez ele saia, mas eu acho bem improvável. Na minha opinião, assim, deveria chegar o JJ, né, o Jorge Jesus, talvez o Mourinho também, por que não? E, infelizmente, as opções são bem limitadas, já que os melhores treinadores, infelizmente, né, ou felizmente, enfim, estão empregados nesse momento. Quero saber o que vocês pensam, comentem abaixo. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Até logo mais. Valeu!